Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Prof. Luiz e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o teste de Wilcoxon, que quando a gente vai realizar a comparação de uma intervenção, por exemplo, a gente pode utilizar ele em estatística. Esse teste ele está disponível lá no JASP e em outros softwares, mas aqui no vídeo eu vou exemplificar como fazer ele no JASP, que é um software que eu falo mais e que tem vídeos aqui no canal também, mas pode ser feito num outro software. Então, quando que a gente vai utilizar o teste de Wilcoxon? Quando a gente quer comparar duas amostras que são pareadas ou uma amostra que teve uma avaliação inicial e depois uma intervenção. Fiz uma intervenção para reduzir o nível de ansiedade e daí quero verificar se a pontuação de antes e depois da intervenção teve alguma diferença quando os dados, né, não são paramétricos. Então, quando a gente tiver esses dados pareados ou repetidos, e a gente vai comparar essas medianas de duas amostras que são dependentes. Aí, a gente viu em outros vídeos que a gente vai levar em consideração o valor de P. Quando o valor de P for significativo, a gente vai entender que teve uma diferença significativa entre o pré e o pós-teste, e se o P for maior que 0,05, não teve essa diferença significativa entre o momento um e o momento 2. Trouxe aqui um exemplo de um artigo que saiu agora há pouco, com a colega Cleusa, com a prof. Camila, com a prof. Márcia, que avaliou justamente a alteração em habilidades sociais e em outras características de um treinamento em habilidades sociais. E para fazer essa comparação, foi utilizado o teste de Wilcoxon. Depois eu coloco na descrição do vídeo o link do artigo para quem quiser ler ele na íntegra também. O interessante aqui é que também foi avaliado sintomas de depressão, ansiedade e estresse com a DAS-21 e a gente consegue verificar que, através do valor de P, houve, né, alterações em depressão, ansiedade e estresse. A gente consegue ver os valores de pré e de pós-teste, verificar que os valores foram menor. E aí a gente consegue verificar que depressão e ansiedade tiveram diferenças significativas entre o pré e o pós. Então, a gente consegue verificar que houve alteração nessas pontuações e que a intervenção beneficiou, além, né, das habilidades sociais, gerou uma diminuição da ansiedade, da sintomatologia de depressão, de ansiedade desses participantes do estudo. Então, se alguém quiser acessar ele na íntegra depois, fica super à vontade. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do JASP para mostrar como que a gente pode fazer essa análise no JASP. Então, tem um banco fictício aqui. Vamos pensar no caso em que foi avaliado a flexibilidade psicológica antes e depois de uma intervenção. Então, eu tenho flexibilidade pré e pós. Então, eu vou passar da primeira caixa para a segunda. Então, aqui, flexibilidade e depois flexibilidade pós. E aí, a gente consegue verificar que o valor foi significativo. Então, que existe uma diferença antes da intervenção e após a intervenção. Além disso, a gente consegue solicitar outras estatísticas, a gente consegue solicitar parâmetros de localização, tamanho de efeito, né? Mas com esse primeiro ponto, a gente já consegue verificar que teve sim uma diferença entre as duas medidas. Então, com o parâmetro de localização, a gente consegue verificar as diferenças entre as duas medianas, e aqui depois a gente também pode solicitar o tamanho de efeito, que é através do ranking bisserial, e aí a gente consegue verificar também, deixa eu só colocar na tela inteira, verificar também como se fosse um tamanho de efeito, né? Então, tem uma diferença entre antes e depois, e essa diferença foi significativa. É muito simples de realizar o teste de Wilcoxon no JASP e a gente pode apresentar essa informação do W, do P, medianas, né, dentro da nossa tabela. A gente pode solicitar lá em análises descritivas e a gente também pode reportar no formato de texto. Vou compartilhar aqui para vocês no slide como que poderia ficar no formato de texto também. Então, o teste de postos com sinais de Wilcoxon demonstrou que a intervenção aumentou significativamente os scores de flexibilidade psicológica em comparação aos scores, né, pré-intervenção. Então, pós-intervenção teve essa melhora. A gente pode apresentar os valores aqui da mediana, então, que tinha para aquela nossa amostra. E pode ser utilizado em diferentes cenários conforme a gente for fazer intervenções e que medidas que a gente pode ter utilizado.
Então, para esse momento seria isso e a gente se vê num próximo. Um abraço.